Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Data Center da Tech, o nosso podcast que inicia a partir de setembro de 2022, onde nós temos convidados especiais, algumas pessoas que estarão conosco durante esse novo projeto, que é a Ação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação, a TEC. É um projeto inovador, é um projeto que há um tempo nós pensamos em fazer e hoje está de fato sendo concretizado. Estamos nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, estamos aqui com o nosso querido França Bandeira, nosso amigo Jesaías Arruda, sejam bem-vindos. Estaremos nessa tarde falando um pouco de tecnologia, falando de negócio, falando da relação que a tecnologia da informação possui uma relação direta com o negócio das empresas. Está aqui também ao meu lado o nosso colega Daniel Reto, um braço forte nosso, idealizador também desse projeto, que estará à frente dos próximos podcasts junto comigo, justamente buscando trazer conteúdo, buscando trazer pessoas convidadas para esse nosso novo projeto. Queremos agradecer e esperamos que vocês gostem desse primeiro podcast, né? Esperamos que mais pessoas venham, então nós queremos que vocês enviem também seus comentários para a gente, sugestões de melhoria, sugestões dos assuntos que vocês querem tratar aqui com a gente, que nós vamos trazer o pessoal, nos convidar e vai ser um bom bate-papo. Bom, vamos começar? Vamos. Então, começando o nosso podcast de hoje, nosso primeiro capítulo, então, vamos falar um pouco de como surgiu a associação, para depois a gente entrar de fato no nosso tema de hoje. A associação iniciou-se a partir do grupo de gestores de TI do Estado do Amazonas, tem mais ou menos 4 anos, e dentro da criação desse grupo se falava-se muito na necessidade de ter um grupo formal que pudesse olhar pelos profissionais. Passaram-se alguns anos, procuramos alguns benefícios, procuramos parceiros, e dentro dessa busca incessante, nós conseguimos chegar em uma determinada situação e pudemos, de fato, fazer, em 2021, a fundação da Associação Amazonense de Profissionais de Tecnologia e Inovação. E com isso, de fato, foi fundada a nossa associação. Hoje nós já temos mais de 100 membros ativos, nós já possuímos mais de 20 benefícios diretos aos nossos associados. Nesse mês de setembro, recentemente, finalizamos um curso de Covid, onde tivemos mais de 60 inscritos. Realizamos também um curso de AWS com mais de 30 inscritos. E nós também temos mais treinamentos a serem realizados em 2022. Então, a associação que nasceu com o objetivo principal de fomentar os profissionais de tecnologia. Então, os princípios, os preceitos da associação é estar levando treinamento, é trazer workshop, é trazer atividades no geral que possam fomentar diretamente os nossos profissionais. Esperamos que, com o decorrer do tempo, nós possamos estar cada vez mais fortes, cada vez mais unidos, porque entendemos que, com o tempo, estaremos dispostos a fazer a associação maior. Para quem não conhece, para quem não tem ideia, estima-se que no estado do Amazonas existam 27 mil profissionais de tecnologia da informação. Então, é um público bem grande, é um público extenso, é um público que nós entendemos que pode agregar muito na associação. E hoje, nós temos aqui uma das pessoas, duas das pessoas que sempre estiveram conosco, sempre nos apoiaram. Eu entendo que foram pessoas que foram divisores de água, porque eles sempre entenderam que é necessário ter essa união. E nós começamos a colocar as palavras, as orientações, as dicas dessas pessoas como balizador. Né? Então, hoje estamos aqui para falar sobre tecnologia, que é o nosso ponto principal, mas quero agradecer aqui, de antemão, o Jéssica, que está aqui, mais conhecido como Jesaías Arruda. Também nós temos aqui o França Bandeira. Então, nós agradecemos a presença, a participação de vocês que estão conosco desde o
início lá da associação, desde o início lá no grupo de gestores, né? Então eles que são nossos parceiros de longa data. Está aqui conosco hoje nosso colega França Bandeira, que é diretor de tecnologia da loja Bemol, graduado em processamento de dados pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, possui MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal do Amazonas na área de gestão de produtividade, possui larga experiência em gestão de projetos, estratégia e liderança de pessoas orientadas a negócio. Possui forte atuação em transformação digital e análise de retorno sobre investimentos para viabilidade de migração para lucro. Participante de diversos eventos de gestão e tecnologias de âmbito nacional e internacional. Tem uma paixão peculiar, né? É apaixonado por montanhismo, busca nas montanhas se conhecer melhor para melhorar e colaborar com as pessoas. E ele afirma que um líder que não se conhece não é capaz de entender os outros e não é capaz de liderá-los. Seja bem-vindo, França. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, França. Nosso próximo convidado é o Jesaías Arruda, bacharel em Ciências da Computação, graduado pela Universidade Paulista de Manaus. Há 13 anos trabalha na Bemol, hoje como Head of IT and Operation, com a responsabilidade de liderar pessoas e projetos na frente de internet, redes, Wi-Fi, cloud computing, transformação digital e inovação tecnológica. Com 24 anos de experiência no setor de TI e telecomunicação, atuou como professor dos cursos de engenharia e computação. Atualmente exerce o cargo de diretor na Abranet, Associação Brasileira de Internet, e palestrante com participação em eventos nacionais e internacionais, compartilhando experiências ideais de como gerar novos negócios e, ao mesmo tempo, atender às comunidades onde atuamos. Seja bem-vindo, Jesaías. Obrigado, Daniel. Obrigado, Wesley, pelo convite. Estamos aqui hoje com França, Gesa, muito obrigado. Hoje, como falado inicialmente, vamos falar um pouco de TI, mas sempre voltado para o business das empresas. Então, França e Gesa, eu gostaria que vocês pudessem falar para a gente hoje como que está sendo esse momento de transformação digital que vocês estão vivendo na Bemol, que vocês puderem falar sobre as experiências, tanto diretamente na Bemol, vocês que trabalham lá, mas também o Gesa, de repente, falar um pouco das ações que ele está trabalhando aí com a associação que ele está fazendo parte. Esse é o momento para a gente realmente compartilhar, levar para os nossos ouvintes um pouco do conteúdo de melhor qualidade que a gente sabe que vocês e a Bemol diretamente conseguem trazer para a gente na área de tecnologia. Maravilha. Queria primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite de vocês aqui. É um prazer muito grande colaborar com a associação, colaborar com os gestores de tecnologia do Amazonas e colaborar com a comunidade como um todo. Então, fico muito feliz de estar podendo colaborar um pouquinho aqui. Espero que a gente tenha aqui um bom bate-papo para boas ideias, boas experiências para colaborar com a comunidade e a gente tem tanto orgulho de fazer parte dela, que é importante. Eu queria começar a minha fala, que eu tentando responder a pergunta do Wesley, né, o que a gente está fazendo. Eu vou me ater mais em contar um pouquinho daquilo que a gente, no geral, que a gente fez. Não posso deixar de me descolar do evento pandemia e vou conectar isso com negócio e tecnologia. Tem sido o meu mantra principal, acho, para essa comunidade aqui, para a gente construir algo um pouco mais robusto, né? A Bemol vem num momento, como todas as empresas, que estavam se sentindo bem tecnologicamente, se sentindo dentro de uma atualização tecnológica considerada por nós satisfatória. Entretanto, quando vem a pandemia deu um chute em todo mundo para frente. Então, muitas empresas, infelizmente, não sobreviveram e as que sobreviveram tiveram que se modificar e se transformar. Então, a transformação digital se acelerou em todo o mundo e conosco não foi diferente. Nós fomos iniciativas e criamos vários produtos naquela época que nos ajudaram a manter a organização funcionando. Então criamos, a gente vinha discutindo sobre televendas, meios de pagamento, outras coisas mais, a gente acelerou isso e fez essa construção em tempo muito recorde. Nós costumamos dizer na Bemol que a gente construiu em 2 meses um backlog de 5 anos, né, que a gente tinha pela frente em discussões. Eu não vou me ater aqui a cada produto porque seria muito extensivo, né? Eu vou trazer aqui para a minha fala
de negócio e tecnologia. Vamos olhar um pouquinho aqui, o que eu tenho falado sobre a necessidade dos profissionais de tecnologia entenderem mais do negócio onde eles trabalham, entender mais de como entregar valor. E só se consegue entregar valor na organização se você conhecer o negócio ao qual você trabalha. Antigamente, antes do evento pandemia, já era uma necessidade muito grande de justificar investimentos em tecnologia. As empresas já estavam cobrando muito mais que os profissionais de tecnologia justificassem mais retorno sobre o investimento. Né? Então era muito comum se ouvir queixas dos meus pares por aí, Brasil afora. Isso não é uma realidade só do Amazonas, isso é uma realidade do nosso Brasil todo, e é muito comum, infelizmente, assim, encontrar profissionais CIOs de organizações grandes que têm a mesma queixa. Eu não tenho orçamento para tecnologia e tudo mais. Então isso era muito comum até antes da pandemia no Brasil todo. E já era uma necessidade de se justificar investimentos para ter mais tecnologia. Quando veio a pandemia, houve um episódio. As organizações, por medo de deixarem de existir, e nós também com medo de morrermos, tomamos decisões muito mais exacerbadas. Então, os investimentos vieram mais por medo, porque quando vinha uma necessidade de implementação tecnológica e se dizia o valor, as empresas, cara, agora eu vou investir, porque eu tenho medo de fechar as portas. Então ficou um pouquinho mais fácil ter recursos. Né? Da mesma forma, na contrapartida, ficou muito mais fácil definir quem eram os profissionais de tecnologia que eram capazes de usar o recurso disponível. Porque se você não conhece o negócio da sua organização, como é que você vai dizer, me dá mais tecnologia, que eu quero dar mais tecnologia para fomentar o negócio, para melhorar e ampliar esse negócio? Então isso ficou muito mais evidente. Passado esse evento, ficou só o aprendizado. Os investidores, os empresários, os donos de organizações, eles entenderam que, olha, agora eu tenho sim mais subsídio para cobrar desses profissionais de tecnologia, que eles entendam de negócio e possam me dizer como é que eu melhoro o meu negócio com o uso de tecnologia. Ficou uma cobrança muito maior. Então, nesse momento, há um divisor de águas. Aqueles profissionais que se dedicaram, já viu se dedicando a fazer esse trabalho, de entender o negócio para oferecer valor, eles se evidenciaram e sobreviveram. Aqueles que não fizeram a tarefa de casa continuaram batendo na porta com a cunha na mão pedindo algum trocado para comprar um servidor novo. A gente sabe que a questão tecnológica, né, fica até mais fácil. Né? Você vai lá, tem dinheiro, vai lá, compra o equipamento e implanta. Mas como é que ficou a questão dos profissionais em si? Né? Porque tem treinamento, capacitação, a gente sabe que isso leva um certo tempo. Né? Na pandemia tinha que ser muito ágil. Né? Como é que vocês viram isso? Como é que vocês lidaram com essa situação? Então, isso aqui fez diferença àqueles profissionais que estavam já vivenciando conhecer o negócio. Nossa organização, nós temos uma jornada de onboarding que já acontecia há muitos anos. Desde que o mundo é mundo, a gente já teve essa sacada em que um profissional de tecnologia vinha contratado para o time e a gente colocava ele, o nosso negócio é varejo, então colocava ele na loja. Ele passava um dia com o vendedor, um outro dia com o operador de caixa, no saque, no almoxarifado, no centro de distribuição e fazia uma jornada. E era uma dificuldade para eu segurar esse desenvolvedor de não codar. Ele pedia para fazer o que ele faz, o que ele gosta de fazer. Ele diz, olha, assim, te controla. Então, nós agora queremos que aprenda o nosso negócio. Eu queria que ele fosse para a loja e entendesse ali, pelo menos no visual, trabalhando um pouco ali, o que era esse negócio. Quando ele voltava para o data center, ele não ia mais perceber a empresa pelo telefone. Quando alguém falava sobre um tema, ele já sabia porque ele tinha vivenciado um pouco ali. Então, esse era um ponto que a gente já fazia antes. Isso foi fundamental para que a gente, nesse momento de necessidade da pandemia, que as pessoas se abraçassem. Então, quando você falava com uma pessoa, nós vamos precisar construir agora, que é um fato, um pagamento com cartão de crédito nas nossas parcelas no site. Não tinha. Porque todo mundo pagava com boleto, ou pagava na loja. Teve que construir isso no site. Todo mundo sabia do que se tratava. Não precisava explicar para o desenvolvedor, fazer uma jornada, escrever uma história, explicar, assim, ele já sabia. Então, aí você consegue mais velocidade. Então, é fundamental isso. E assim, eu falo desse tema e eu quero falar muito para a comunidade. Quem não fez isso até hoje não precisa se crucificar, não precisa se sentir muito mal.
mas se sente incomodado. É para começar agora. Então, gaste o seu tempo entendendo este negócio. E quando você vai para a mesa dizer, eu quero melhorar esse negócio aqui e preciso colocar essa tecnologia, você vai justificar por que você quer colocar, como você quer colocar, e aí você consegue falar de retorno sobre investimento. Aí chega um segundo momento que você não vai mais para a mesa dizer eu quero investir em tecnologia. Você vai falar eu quero melhorar este negócio. A tecnologia vem como um acessório, que é o grande objetivo que a gente deve buscar. E usar a tecnologia como ferramenta, e não como o principal, como princípio. O negócio é o principal e a tecnologia é uma ferramenta. Então, eu sou um profissional de tecnologia fazendo um negócio e usando a minha profissão para fomentar esse negócio. Ela é viabilizadora. Esse é o ponto principal. Mas, você falou de uma situação que é da imersão, né? Houve um processo imersivo onde vocês puderam fazer, antes mesmo da pandemia, a participação dos profissionais que não necessariamente atuam na frente de venda. E provavelmente, né, o Gesaia deve ter tido um desafio muito grande nesse processo também, porque não apenas gerenciar a equipe, mas também disponibilizar tecnologia, disponibilizar ferramentas, disponibilizar equipamentos. Então, eu gostaria de perguntar de ti e também do Gesa, nesse processo imersivo, onde praticamente a gente entende que existe uma questão cultural muito latente, que é o sentimento de pertença, que hoje em dia a gente pouco percebe. Existe porque a pessoa quer ganhar seu sustento, mas que ela não existe por um principal objetivo, que é entender o negócio e trazer soluções para o negócio. Dentro dessa imersão, como é que foi, na pandemia mesmo, vocês trabalharem isso? Acho que um ponto importante, quando a gente fala de pandemia, durante o momento ali final da pandemia, o que mais falava é que agora nós estamos vivendo um novo normal. E eu não acredito que o nome deveria ser o novo normal. O mundo ele fez uma readaptação completa. Então, como é que você faz com que de um dia para o outro mais de 1.000 pessoas comecem a trabalhar remotamente? Então, uma coisa que foi importante, nós tínhamos dispositivos, computadores, webcam, notebooks, teclados e mouse, monitores, todo tipo de dispositivo necessário nós tínhamos para disponibilizar e precisamos comprar mais alguns. Nós tínhamos uma infraestrutura que já estava desenhada, os equipamentos necessários eles já estavam prontos. Mas voltando ainda para o time, porque aí nós estamos falando só de ativos, de máquina, né? Mas olhando para o time de infraestrutura, ele já era um time imerso, ou seja, um time que tem vivência na loja, ele vai na loja sempre, ele tem contato com as pessoas, e aí nós tivemos que chavear para uma coisa. Nós tivemos que canalizar para que toda a urgência das solicitações que nós tínhamos, ela tinha agora uma única fila. Então, nós tivemos no momento da pandemia cidades em que um dia todas as lojas eram fechadas, no dia seguinte todas as lojas eram abertas. E isso demandava com que nós fizéssemos alterações no processo como um todo. E aí, nós tivemos aí uma demanda que foi muito interessante, foi do seguinte: nós estamos o tempo inteiro treinando as equipes e treinando as lideranças. E aí nós chegamos no momento em que nós tivemos que dividir responsabilidades. Então, mesmo dentro da área de tecnologia como um todo, o França liderando todos os times, mas dentro da própria área de infraestrutura, nós tivemos que pegar as peças principais da área e dizer bem assim: você vai ser responsável por isso, você vai ser responsável por isso daqui e você vai ser responsável por outra frente. E aí você começa a entender o seguinte: a imersão que você fez, o treinamento que você dá para a equipe, ele começou a aflorar. E tem uma característica ainda muito mais interessante: as lideranças naturais, elas aparecem exatamente no momento da dificuldade. A gente não tem. Uma empresa que busca ser ágil como empresa, ela precisa investir nessa característica de dar responsabilidade. A responsabilidade vem com maturidade e conhecimento. Mas é importante que se tenha essa prática, porque aí sim a empresa consegue ser mais ágil. Não é mais uma empresa que depende de uma única pessoa que diz como as coisas serão. As pessoas conseguem fazer as suas atividades, assumir responsabilidades, acompanhadas, obviamente, e conseguem entregar mais. Aí consegue trazer uma tão sonhada agilidade organizacional. Exatamente. E um ponto que é importante, hoje
nós já não, hoje não, há muito tempo, né, França, nós não falamos mais de bits e bytes. Toda vez que a gente senta para conversar com o board da organização, ou com o fornecedor, ou com qualquer pessoa, a gente sempre fala do nosso negócio. E o nosso objetivo principal e o que nós temos alcançado sempre é passar isso para os times e passar isso para as equipes. Então, um técnico que trabalha atendendo a loja, ele sabe, ele já tem ciência do seguinte: se eu chego numa loja, o que que é o mais importante se estiver parado? A máquina do gerente ou um caixa? Ele já vai direto no caixa. Por quê? Porque ele já entendeu que para o negócio o caixa é importante. Então, o técnico que está atendendo o escritório, ele vai atender o computador do presidente que parou ou ele vai atender o centro de distribuição que está sem funcionar? Ele vai atender o centro de distribuição. Então, quando você começa a fomentar o negócio e a pessoa começa a entender que o mais importante é de que forma eu utilizo tecnologia para viabilizar o meu negócio, mais fácil vai ser esse teu contato. Então, essa imersão, a imersão não é só uma imersão tecnologicamente faça isso, mas não. Olhe para o negócio e comece a criticar o que é certo, o que é errado, ou por onde eu vou começar a minha abordagem. É interessante a tua fala que você falou bem assim. Eles assumem a responsabilidade. Quando a gente consegue entender que numa estrutura organizacional a pessoa começa a assumir, ela rompeu uma barreira que é uma barreira que a maioria das empresas não querem que rompa. A autorresponsabilidade. As pessoas não querem. Por quê? Porque se eu dito a regra, você vai fazer aquilo. E o poder de criação, ele não vem. A gente sabe muito bem onde um ambiente ele existe a questão de tolir a criatividade, muito dificilmente você vai ter pessoas que assumem alguma coisa. E quando tu traz isso para a nossa realidade, é um fato que eu gosto muito de trazer nas nossas reuniões, os colegas que vão estar assistindo, espero que vocês entendam que o fato de hoje ser a Bemol que está aqui com a gente, que futuramente nós teremos outros convidados, mas é a Bemol que é grande no nosso estado, mas a gente está falando aqui de uma questão que é olhar para o negócio e não olhar para a TI. E eu percebo muito, muito nas reuniões, em algumas situações, que enquanto eu penso que a TI está bem, está tudo certo. E vocês estão mostrando na fala de vocês que não é assim que o caixa que está lá na ponta, ele já sabe que o rapaz da TI, quando chegar, ele vai atender o caixa, não o computador do fulano, que é importante, como qualquer um outro, mas que naquele momento não é uma prioridade. E isso daí, até para nossos colegas ouvintes, isso é o grande elevar a régua que o França fala nas nossas reuniões. É tentar trazer essa visão diferenciada e uma visão que não depende do qual cultura organizacional nós temos, e sim uma cultura que nós da TI que sabemos a importância. O Gartner, em 2017, ele fez um estudo que 63% dos projetos das instituições elas devem ser encabeçadas pelos profissionais de tecnologia e inovação. E aí é uma pergunta que a gente faz para o nosso ouvinte. Será que 67% dos gestores de TI estão assumindo essa responsabilidade ou estão achando que isso não é para você? O número do Gartner vem, ele considera essa transformação. Ele não considera a TI que está só por fazer TI. Perfeito. Então, a gente deve sim conduzir para esse número. É importante também colocar que a gente está aqui nessa comunidade reforçando o conceito para a nossa comunidade de gestores, para todos os profissionais de TI, não só para os Independente da gestores. empresa. Mas é importante também o recado para as organizações. Quando você falou ainda agora sobre esse senso de pertencimento, e a gente está falando aqui de responsabilidade, o profissional assumir responsabilidade, nós precisamos colocar dois comentários importantes. O primeiro deles as organizações precisam fornecer um ambiente para os seus colaboradores que seja um ambiente onde ele se sinta pertencente à organização. Se ele está lá e não se sente pertencente a ela, se ele não se sentir que pertence àquela organização, ele não vai fazer o seu melhor esforço. Isso é humano. Isso não é uma questão de tecnologia ou não, isso é em qualquer área. Então é importante que se olhe para as pessoas, para os colaboradores e crie ambientes onde eles possam se sentir, primeira coisa seguros. Tem que se sentir seguros para que possam então produzir e criar. Se você não tem segurança no ambiente que você trabalha, você
você não consegue ser criativo, você não consegue se expressar. Esse é um ponto, esse é um recado. Eu sempre falo dos nossos líderes de tecnologia, mas eu quero mandar um recado fazer organizações. É preciso que criem essa organização que seja um ambiente que seja seguro para as pessoas trabalharem. Senão você não vai ter esse profissional que você tanto quer. Não vai ser essa empresa ágil. O segundo ponto é a questão do comando e controle. As pessoas, os profissionais, quando surgiu o comando e controle é necessário para quem está muito operacional. E surgiu como, lá no passado, os profissionais que vinham para o mercado eram profissionais ainda sem muita formação, sem muito conhecimento. Então, carecia que tivesse um chefe dizendo faça assim, faça assado. Se não fizer assim, não vai funcionar. E me obedeça porque eu sou o chefe. Mas o mundo mudou. Hoje, um profissional sai já da universidade, que é um momento inicial de carreira, né? Ele já sai de lá com uma quantidade de conhecimento em que ele já é uma pessoa crítica. Ele já tem capacidade de criticar o negócio, de criticar o status quo, o que está em volta dele, e já é capaz de criticar e oferecer alternativas. Então, a gente está mudando, já mudou na verdade, né, para essa formação de profissionais que eram criados para serem conduzidos, para essa comunidade de profissionais que vem para participar da jornada, que querem colaborar. E se você não der um ambiente colaborativo para ele, ele vai para outro lugar. E você perde bons talentos. Então, o comando e controle ainda é necessário em algumas situações, mas nós precisamos trabalhar para que não seja necessário. Quando eu digo no time, você é capaz de assumir responsabilidades e eu crio um ambiente para isso, então eu posso perceber pessoas assumindo responsabilidades. No time de infraestrutura, tem pessoas do time do Jezarias que assumem responsabilidades, ou quando a gente chegar lá e falar assim, olha, agora está contigo isso aqui. Ele assume e vai trabalhar e você começa a ver resultado. Mas se fosse um time que tivesse insegurança, que estivesse acostumado no comando e controle somente, então ele ia esperar que alguém mandasse. Tem pessoas que ainda não estão nessa jornada. Tá? Nesse nível, né? Mas essa é uma necessidade para as organizações. Então, assim, de um lado, a gente quer que os profissionais se transformem em profissionais de negócio e usem tecnologia para fomentar negócio, mas também precisamos que organizações tragam ambientes que possam dar subsídio para essas pessoas se evoluírem. Senão, o trabalho não funciona sozinho. O que acontece como eu costumo dizer, se aqui onde eu trabalho não tiver um ambiente bom para mim e para me desenvolver, eu vou para outro lugar. Simples assim. Eu acho que isso aconteceu muito, né, nessa pandemia, né? Eu, por exemplo, perdi a minha equipe toda de TI. Ficou só eu e mais um coordenador. A maioria deles foram para home office, atrás do home office, estão saindo do home office, ou para um instituto, né? Então, eu acho que o que você falou é justamente isso. Quando você cria um ambiente de segurança, dá liberdade para que ele crie, para que ele se desenvolva, para que ele tome algumas iniciativas, eu acho que isso acaba sendo um atrativo também para ele, né? Porque qual é o profissional que não quer também, né? Ter aquele, pô, eu consigo fazer, eu consigo criar, eu consigo desenvolver, lá eu tenho liberdade para isso, o ambiente é legal, o ambiente é seguro, não é aquele ambiente onde eu estou todo o tempo na pressão, sentindo, então, eu acho que isso acaba segurando um pouco. Eu, quando comecei a fazer isso também lá no meu setor, as coisas mudaram. Estou com uma equipe agora madura, uma equipe realmente que gosta de estar lá, quer. Eles chegam até comigo e falam assim, pô, recebi uma proposta de ir para o Instituto, você acha que é certo isso? Você acha que é legal? Porque, pô, eu gosto tanto daqui, então eu me sinto bem aqui, então eu acho que isso é importante. E tem uma questão que não tem fórmula mágica, eu sempre tenho dito isso. As pessoas sempre querem pegar um framework, um modelo e colocarem assim, essa daqui é a bala de prata que vai salvar. Depende muito do que você está fazendo, até dentro do modelo. Quando eu olho para a infraestrutura, tem coisas que eu consigo resolver com um projeto, tem coisas que vai acontecer no comando controle, mas um ponto que o França colocou que é muito importante, as pessoas têm que sentir que elas podem e têm liberdade para isso. Quando eu falei para vocês que durante a pandemia nós delegamos para as pessoas, eu vou dizer para vocês que eu tive técnicos que se destacaram e disseram, olha, pode deixar essa atividade comigo que eu vou fazer. E analistas que disseram, pode deixar essa atividade comigo que eu vou fazer. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário, você dá a oportunidade e aí você começa a elevar o nível de maturidade da tua equipe. Então, as pessoas entendem a responsabilidade, e eu vou dizer um termo que é muito usado, mas elas vestem a camisa e elas vão para a luta. Isso dá resultado na hora, porque quando você pega um time inteiro às 6 horas da tarde da sexta-feira e diz assim, bom gente, nós vamos ter que entregar 80 posições aqui
porque amanhã nós teremos 80 novas pessoas trabalhando no nosso call center. E aí você vê ali 25 pessoas dizendo, então tá bom, vamos começar agora que isso vai ter resultado mais rápido. Ali por volta de 2, 3 horas da manhã você está com tudo pronto. Isso daí é o quê? Você não faz só porque você obriga as pessoas a fazer. Tem que ter o quê? Vontade e engajamento, e a pessoa tem que entender o seguinte: qual é o meu valor dentro do local onde eu estou e o que que eu ganho. E esse ganhar não é o ganhar financeiro. Eu sempre digo que você pode aumentar o salário das pessoas sempre. Aquele salário novo vai fazer diferença no primeiro mês. No segundo, ela já se acostumou com aquilo. Agora, ela ter uma atividade que ela é responsável, ela ter o trabalho dela reconhecido, ela entender que ela consegue se realizar profissionalmente, isso tem todo o peso e tem todo o valor. E aí, quando você diz assim, quando você senta um técnico, um analista, um fornecedor que vem para vender alguma coisa, ele consegue dizer, olha, para o que a gente usa aqui, isso não vai atender por causa disso, disso e disso. Você conseguiu chegar no ápice, que é entregar o quê? Uma pessoa que está pronta para o mercado. E eu ouvi uma entrevista, estava até com o França no evento há muito tempo atrás, o Max Gerger falando, e ele dava consultoria para uma empresa muito grande, e o dono da empresa chegou com ele e disse, Max, mas nós treinamos a cada 2 meses 1.000 pessoas, mas a cada 2 meses nós perdemos 300. E o Max Gerger virou para ele e disse, é melhor você perder 300 pessoas bem treinadas do que ficar com 1.000 mal treinadas. Então, assim, de que forma eu consigo trazer isso para a realidade? A empresa, as organizações, elas precisam entender o seguinte: tecnologia não é custo. Nós, os gestores, temos que entender o seguinte: a forma como nós vamos abordar isso com a organização também é muito importante. Se você chega com o dono do negócio e diz, não, nós precisamos comprar um servidor XYZ com tantos isso e tantos aquilo, você não vai nem tocar o coração do dono do negócio. Agora, quando você diz assim, eu vou precisar comprar um equipamento novo, ele vai garantir que a gente reduz em X% a possibilidade de paradas e isso vai aumentar minha performance em tanto tempo por um tempo X. Financeiramente, isso representa para o nosso negócio tanto. Então, assim, o dono, o diretor, a pessoa que está ali vai dizer assim: opa, essa pessoa está olhando para o meu negócio do jeito que eu espero que ela olhe. É interessante a tua fala, né? E ela vem mostrar um prisma diferente da visão do gestor. Vocês, como a gente sempre comenta, são referências quando falam nesse sentido. Então, assim, de fato, ouvir vocês é notório que a gente pode utilizar como exemplo mesmo. Eu acho que o termo é exemplo mesmo. Mas para que a gente possa adentrar em novos temas, dentro do que vocês estão vivendo nessa parte assim, pessoa, gestão, eu gostaria que vocês pudessem falar para a gente, mandar um recado para quem vai estar nos assistindo, de o que pode ser feito, o que você tem de dica, de sugestão. Eu vou começar e eu acho que cada um aqui de nós podemos fazer, mas eu recordo que quando eu tive um cenário bem difícil de ter essa mudança, eu parti do princípio que eu fui me qualificar, eu procurei fazer cursos, por exemplo, fiz um curso de vendas 3.0, que foi um divisor de águas, me possibilitou fazer uma gestão mais ágil, como eu sei que vocês trabalham, e esse curso me possibilitou mostrar, por exemplo, uma coisa que eu acho que é simples, que é pequena, que você pode fazer facilmente na sua equipe, mas é uma matriz de competência, olhar a competência do teu time e buscar melhorar cada uma, equiparar aquilo. Então, não sei, Daniel, se vocês quiserem falar para a gente amarrar esse tema e depois ir para o próximo. Eu acho que é interessante, isso eu posso ver até por mim mesmo, né? Isso aconteceu comigo, eu passei um tempo na Marrongás desmotivado e aí eu precisei sair da Marrongás para voltar motivado. Então eu entendi o processo que antes eu esperava muito da empresa e não fazia nada por mim. Então eu acho que o princípio é esse. Não espere pelos outros. Seja você a mudança. Né? Eu acho que isso é importante. Quando você é a mudança, realmente as coisas começam a tomar outra proporção na empresa, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Eu acho que isso é Nosso interessante. fundador, o professor Samuel Bistimol, ele tem uma fala que tinha uma fala, mas ela se perpetuou, né? Que é assim: o mundo flui melhor, o mundo gira melhor, gira mais rápido para quem tem conhecimento. Então ele sempre fomentou
tanto na família quanto na empresa, né, como uma premissa, é que as pessoas estudassem, se melhorassem. O processo de melhoria contínua, tão falado nas organizações, ela deve ser o dia a dia. Então, tu tens razão. Não tem mundo bonito para quem não conhece. A gente não pode achar que a gente vai instalar o dedo e as coisas vão acontecer. Ela começa pela gente. A transformação tem que partir da gente. A gente tem que ser o exemplo. Um dia, fazendo uma palestra para um grupo de gestores, eu falei a minha fala sobre gestão, bemol, sobre agilidade, sobre uma série de coisas, e uma pessoa me fez a seguinte pergunta: França, na empresa que eu trabalho, eu tento praticar, eu venho para os treinamentos, eu aprendo, eu tento praticar, mas ninguém me ouve, a organização não dá valor. Qual é a tua dica para que eu consiga melhorar isso na empresa? Eu falei para ele o seguinte, uma dica que serve para todo mundo. A primeira coisa é você. É você pegar o seu aprendizado dos treinamentos que você faz e executar na sua rotina pessoal, na sua rotina de trabalho. E aí você tem uma equipe e você começa a extrapolar para a sua equipe. E começa a dar exemplos para os pares, para os departamentos vizinhos, de que você está conseguindo ter resultados com isso. E você começa a melhorar e começa parte por você, parte para a sua equipe, no seu departamento, e você vai crescendo. Aí eu falei para ele assim: agora, se você ainda assim não conseguir sucesso na organização, então muda de organização. Vai para outro lugar, porque essa empresa não te merece. Mas começa pela pessoa. Antigamente, as pessoas esperavam que as empresas patrocinassem a sua evolução profissional. Não é mais assim. A profissão é sua. É você que é o profissional. É você que tem que estar apto a ir para o mercado. Que liberdade é essa maravilhosa que eu tenho de poder dizer: eu sou profissional de mercado. Eu posso me oferecer como um posto de trabalho para empresa A, B, C, D. Eu não sou. Né? Sim, você tem uma autoestima melhorada. Você é um profissional. Exatamente. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência. Eu costumo dizer: eu sou o França da Bemol, Jesaías da Bemol, o João da empresa X, o nome da pessoa vem na frente. Ele está na empresa, é um profissional daquela empresa. Amanhã pode estar em outro lugar. Então ele tem que investir em si. Gastar dinheiro com treinamento não é dinheiro jogado fora. A gente quer que a empresa invista em tecnologia para a gente ter melhores infraestrutura. Invista você também em você. Porque é a partir de você que começa a mudança. E a organização percebe quando você muda. Ela percebe. É fácil. Isso é uma coisa que é verdadeira. É um ponto que é importante também e vai junto o que vocês têm falado agora nessa parte. Eu sempre digo o seguinte: se você tem um copo pelo meio de água, então você tem duas opções: ou você vê um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Eu sempre procuro ver o copo meio cheio. E em vários momentos você pode estar desmotivado, e como é que você vai se motivar? Você pode procurar fazer a diferença. Eu vejo muita gente brigando que quer mudar o mundo e não arruma a cama, que dorme toda noite. Então assim, quando você começa a colocar em prática, o Franço falou sobre isso, colocar em prática na sua vida e no seu dia a dia, fica muito mais fácil você dar o próximo passo. Então, treinamento é importante. Em 2017, eu tomei uma decisão numa conversa com o França num evento e disse: França, eu quero me tornar especialista em internet. E naquela conversa não tinha uma fórmula mágica. Nós só chegamos aquele dia numa decisão: França, eu vou fazer isso. Ele disse: vamos junto. E tudo o que aconteceu depois disso demandou esforço, tempo, treinamentos, viagens. Para quê? Para que a gente construísse ali. É uma nova carreira? Não, é uma carreira paralela, é um enriquecimento em cima da carreira. Mas o François fala isso às vezes, é muito interessante. Se eu quiser hoje eu tenho 41 anos, se eu disser: bom, eu quero ser médico aos 50, é simples. Eu vou estudar hoje e vou estudar muito, vou passar no vestibular e vou fazer uma carreira de medicina, e com 50 anos eu posso ser médico. Então assim, a evolução depende muito mais das pessoas. Tem muita gente que gosta de ser aquela única coisa, mas tem muita gente que quer ser muito maior e quer crescer muito mais. E a gente tem que ter um cuidado nessa hora, porque a geração muito mais nova, ela acha que a vida profissional é um jogo de videogame, em que logo que você termina uma fase, você já tem que ganhar outra, e se você morre naquela fase, você já tem vidas ilimitadas. Não é assim.
Isso é uma construção diária, mas vai depender muito mais de você do que do local onde você está. Porque se você extrapolou o conhecimento para o local onde você está, o mercado está aí fora para te receber de braços abertos. Então, gente, obrigado para essa primeira etapa aqui da nossa conversa. Vamos ao nosso break e já voltamos. Voltando aqui ao nosso podcast, eu vou fazer uma pergunta agora para o Isaías, né? O que a tua função te diferencia das outras empresas, que consegue fazer essa diferença dentro da Bemol, junto com os profissionais? Como é que você lida com isso hoje em dia, pós-pandemia? Acho que um ponto importante e que faz toda a diferença, primeiro, a forma como a empresa trabalha, e um ponto que é diferencial é a forma como você reage a isso. Então, o diferencial foi assumir uma área de infraestrutura. Teoricamente, parece que você vai trabalhar somente com operação. E na Bemol, não. Na Bemol, nós temos uma área de infraestrutura que ela tem hoje, dentro da área de infraestrutura, tem o atendimento do Service Desk, que está acoplado à infra. Nós temos uma área de projetos grande, temos uma área de redes, uma área de cibersegurança, e agora nós acabamos de trazer há 3 meses uma área de desenvolvimento para dentro da infraestrutura. Isso faz um diferencial completo, porque agora a gente está falando de ter um managed service completo dentro da área de infraestrutura. É atender a operação fim a fim. Não só atender a operação, mas se envolver em projetos. Nós tivemos aí nos últimos 8 anos aproximadamente 14 projetos que viraram um case de sucesso. E se a gente puder destacar alguns deles, a migração que nós fizemos do nosso data center próprio para a nuvem da Microsoft, para o Azure, foi muito importante. Nós gastamos ali o ano de 2017 até aproximadamente julho e agosto definindo, e foi uma definição complexa. Nós tínhamos vários parceiros que estavam participando, nós fizemos o nosso dever de casa, nós fizemos o DRE de como seria feito isso, nós visitamos os parceiros, nós conversamos com as pessoas e definimos por Microsoft. E começamos um projeto de migração em setembro de 2017, e quando foi no dia 8 de março de 2018, nós migramos o nosso servidor principal do SAP, sendo ali aquela época a maior migração de Oracle para Azure com o SAP da Microsoft na América Latina. Então, esse projeto foi um projeto complexo, completo, mas que após a publicação do case de sucesso, nós tivemos a grata satisfação de ouvir o presidente dizer: bom, nós fizemos um projeto dessa magnitude e nós não tivemos nenhum problema. E ele ainda disse: não me recordava de um projeto que nós tivéssemos feito com um impacto pequeno como esse. Aquele projeto foi realmente sensacional. Nós fizemos diversos outros projetos. Agora, no dia 1º de dezembro do ano passado, nós entregamos um backbone completo de internet na cidade de Altazes, todo ele administrado e construído pela Bemol. Foi um projeto que deu certo. Nós temos um parceiro que distribui internet na cidade de Altazes. Na semana passada nós inauguramos mais uma ponta desse projeto. Nós chegamos agora na cidade de Nova Olinda, que fica ali a 40 quilômetros de Altazes, e temos atingido vários lugares. Na segunda-feira, agora, dia 19 de setembro de 2022, nós viramos a chave também da nossa ferramenta de e-mail e colaboração. Nós usamos por 11 anos o Google e agora nós fizemos uma migração para o Office 365. E aí você pergunta: quem tocou esse projeto? 90% das pessoas que estavam no projeto eram do time de infraestrutura. Então, fazer o diferencial, nós temos ali também um time de cibersegurança, de pessoas da Bemol Digital, algumas pessoas do RH da Bemol também estiveram envolvidas nesse projeto, mas isso daí, a diferença é: eu posso sim ser uma área de operação, eu posso atender, mas eu também posso inovar, eu também posso fazer projetos, eu também posso criar demandas. E esses projetos, alguns desses, nós batalhamos por alguns anos para poder convencer o board da organização. E teve uma coisa que a gente nunca fez:
nós nunca desistimos. Legal. A gente algumas vezes recuou, refez a estratégia e avançou novamente até que eles fossem aprovados. E o melhor disso tudo é que todos esses projetos, eles têm trazido retorno financeiro. Porque quando você conhece do negócio, você consegue negociar até o ponto de que você chega com um board e a questão técnica, financeira e o impacto para o negócio, ele chega num nível assim que dizer não é dizer, bom, eu realmente não quero. Isso tudo sendo feito de que forma? Dentro do time, dentro da organização e buscando sempre o melhor. E você acha assim, o que que se dá o sucesso assim, né? Porque você acabou de dizer aí que vocês acabaram fazendo um projeto dessa magnitude e para falar assim para as empresas que estão começando ou até empresas menores, né? Qual é a cereja do bolo assim? O que fazer para que essas empresas consigam também alcançar projetos dessa magnitude de um sucesso quase que 100%? Acho que o mais importante é um planejamento correto, você respeitar as fases, mas que também você aceite que no decorrer de um projeto desse tamanho, ele pode passar por mudanças. Então você tem que estar muito flexível para tratar com o parceiro que está fazendo com você, para rotacionar o seu time. Mas uma parte que entra muito importante também é o apoio que você tem da alta administração. Então a gente está ali ligado ao França, na Bemol, e nós desenhamos o projeto, ele participa. O França sempre faz o papel de advogado do diabo para a gente, isso é importante, porque os questionamentos que são os principais, ele já está ali, porque o objetivo sempre é saber se as perguntas que vão ser feitas, elas estão válidas. E eu vou dizer para vocês o exemplo da nuvem de forma rápida. O primeiro teste de cópia de um banco de 10 teras que nós fizemos de Manaus para a nuvem da Microsoft que ficava em São Paulo, ele foi estimado em 120 dias. O segundo teste foi estimado em 40, o terceiro teste em 20 e nós fizemos uma migração com 4 horas de janela. Então assim, testar o que você vai fazer é muito importante. Respeite o que você está fazendo, mas também tenha coragem. Então seja audacioso. Alguém sempre tem que tomar a decisão. Quando a decisão é tomada, cercado das melhores informações, obter o sucesso é um caminho sem volta. Tu falou de um ponto importante, que é a questão da possibilidade de pivotar os projetos. A gente tem case no mundo que foram iniciados de uma forma, o YouTube mesmo é uma plataforma que não nasceu para ser streaming de vídeo, isso é um caso gigantesco, e tu falou que tem que estar aberto a isso, e eu concordo muito no que tu está falando, e eu percebo que pela tua fala é muito notório o teu ponto final, o alinhamento, a comunicação, a transparência, a forma de saber que eu estou falando abertamente com uma pessoa e que aquilo que eu estou falando não tem nuances, não tem pegadinhas, não tem coisas que podem pegar o Gesaías enquanto coordenador, enquanto head, ou o França enquanto diretor. Isso daí ele nos possibilita fazer ações, atividades que realmente eles possam trazer benefícios direto para a empresa. E aí eu já pego o gancho da tua fala, colocando o França com a gente no diálogo, porque França, esse alinhamento é notório, todo mundo que conhece vocês sabe, né? Quando fala, não tem como falar de França não falar de Gesaías, não tem como falar de Gesaías não falar de França. Então realmente é uma coisa mútua que a gente percebe que acontece com o tempo e os produtos, os serviços, o que vem acontecendo é notório que é um casamento de sucesso. Mas eu fiquei instigado numa fala que o Gesa falou, quando foi criado um backbone em Altazes. E aí eu me lembro, numa palestra que você falou sobre novos produtos. Eu entendi bem, ou vocês também estão entrando nessa vertente de venda de internet, ou vão começar a trabalhar, isso é um produto. E eu achei muito, muito bom a tua fala, porque é um cara da infra que está buscando uma solução rentável dentro das competências que o time dele tem, que isso daí a gente já sabe, dentro do conhecimento técnico que a equipe tem, que vai impactar diretamente no negócio, trazendo o quê? Sustentabilidade para a empresa. Como é que foi esse processo? Como é que vocês conseguem falar um pouco para a gente como é que funciona essa aprovação, já que você
que é Bemol, um player que fala muito de comércio, e a partir de amanhã, ou de dezembro, pelo que tu falou, né, começa a fornecer internet no município de Altazes. Esse mês já começou a fornecer no município de Novo Olinda do Norte. Claro que nós sabemos e agradecemos vocês pelo impacto social que isso vai trazer, mas que também vai ajudar muito na parte da renovação daquelas localidades que, infelizmente, a gente sabe, padecem com a ausência de uma internet de qualidade. Olha, eu vou tentar ser muito sucinto, mas é uma jornada muito interessante, uma ligação muito interessante de negócio, de tecnologia e de pessoas. Primeiro que no tema desse alinhamento, eu não consigo trabalhar com quem eu não confio. Eu recomendo que as pessoas busquem pessoas de confiança para trabalhar, porque se não houver confiança e transparência, como é que você vai conseguir fazer boas ligações, bons negócios? Se eu falar com uma pessoa que está com segundas intenções no que ela quer construir, ou que ela quer só ter poder, ou alguma coisa assim, como é que eu vou fazer bons negócios? Não funciona. Então, uma das competências dos gestores também é a formação de equipe, é trabalhar com pessoas que sejam de confiança para aquele negócio. Mas vamos lá. A Bemol, como varejo, busca o que muitas empresas buscam no mundo todo, que é montar um ecossistema e ter uma participação maior na vida das pessoas. É o tal do share of wallet, é o compartilhamento do bolso, né? Então, o varejo vive de vender produtos, mas o nosso negócio é financeiro, nosso negócio é o nosso crédito. Então, eu preciso do varejo, né, vender geladeira, telefone celular, eletrodoméstico e tudo mais, para ter as pessoas, para ter o relacionamento e os dados. Com base nisso, e o crédito que eu tenho com as pessoas, com base nisso a gente busca ter como é que eu faço para que uma pessoa fique mais ligada comigo? Então criamos um negócio de mercado, foi na pandemia vendendo cestas básicas, nós já temos mercados, né, supermercado nas lojas, vendemos mercado na internet. Temos drogaria, então eu tenho hoje drogaria, eu tenho um negócio de serviço financeiro, empréstimos pessoais, a conta digital. Então você monta um ecossistema onde as pessoas que são seus clientes estão ligados a você. O Denis, que é o presidente, sempre quis fazer alguma coisa com conectividade. Com essa perna, inclusive, que o Gesa traz para a gente, né, de influência de internet, que a gente começou uma jornada lá atrás, que ele vem comentando agora, a gente começou a trazer insumos de internet para a organização. Não foi muito fácil. A gente traz, que tal isso aqui, que tal isso aqui, aí começa a criar, a fomentar na cabeça do empresário, do empreendedor, cara, eu posso usar também isso aqui para ligar. Então, que tal se eu oferecer internet para os clientes de uma cidade, para os clientes da empresa, mas eu não quero colocar a Bemol à frente como um provedor, porque tem a questão de proteção de marca, né? Mas que tal colocar a internet? Porque a gente já dá internet de graça nas lojas. Surgiu também assim. Mas que tal se eu colocar um provedor? Porque aí eu entrego a internet com um provedor, eu me rentabilizo com isso, eu pago o meu ponto de bônus, que é o nosso programa de lealdade para as pessoas, eu consigo fazer essa ligação. E aí ele vai pagar na minha loja de internet, ganha desconto e eu tenho então essas pessoas tirando o fluxo da loja e ele, então, a Bemol também me ajuda com a internet. Então é um ecossistema. E aí, como fazer isso? Aí eu vou trazer aqui a sardinha, puxar a brasa para o lado da sardinha do Gesa. O Gesa poderia fazer o seguinte, olha, que tal a gente contratar um fornecedor e botar a internet lá em Altaz e usar a partir de lá? Oh, todo mundo faz isso, né? Mas o Jasa não seria o Jasa se fosse desse essa sugestão. Não, vamos construir o nosso backbone. Mas Jasa, não, aí tá bom, então. Aí ele fala que eu faço o papel do crítico, né? Porque, claro, eu já sei como é que eu vou vender lá na frente. Então eu preciso do valor. Como é que eu vou fazer? Por que eu vou construir um backbone e não contratar um parceiro? Ah, por esse motivo. Então vamos escrever esse negócio. Projeto, idealização e ROI. Então tá bom, tá aqui, vamos montar as torres e ele começa a desenhar. Daqui a pouco ele vem com a proposta, olha, vão ser 3 torres, vai ser não sei quanto, vou colocar rádio licenciado, tal, sei o que, aí já traz todas as informações, monta e a gente consegue então mostrar a partir daí, olha, vou gastar X dinheiros para montar isso aqui lá, vou ter a oportunidade de montar este negócio aqui, depois na cidade vizinha, porque lá não tem demanda, aí a gente vai lá. Eu fui lá no interior com ele algumas vezes, e eu gosto de ir para esses lugares para comentar, e você vai conversar com as pessoas. De lá você volta, cara, não tem conectividade, não funciona mal o WhatsApp. Tem comunidades indígenas que estão lá isoladas, e são pessoas agricultores, familiares, que precisam também de comunicação e informação. Tem indígenas lá que aprenderam com o YouTube, lá onde, no ponto da cidade, a fazer hidroponia.
Olha que legal. O que ele quer esse cara? Eu pergunto dele. Eu queria mais comunicação, para pudesse aprender mais. Isso é fantástico, me arrepia quando lembro. Então você volta e fala assim, cara, aquela cidade é carente disso, disso e disso. Se a gente colocar a internet lá, a gente vai fazer essa expansão. E aí vira negócio. Eu vou ganhar dinheiro também e entregar para essa comunidade internet, comunicação, inclusão digital, inclusão social, inclusive, e vou fomentar o negócio. Então você começa a girar. Aí você traz isso para a mesa e demonstra que isso tem retorno financeiro, social e também para os nossos clientes, que é o nosso principal ativo. Assim que funciona essa aprovação. Entendeu? Não é só uma oferta de, olha, bota um link lá, bota uma conexão lá que funciona. Você vai atrás. Claro, tem que demonstrar que ela funciona financeiramente também. Eu faço DRE de avaliar, olha, vamos lá, demonstrativo de resultados empresariais, né? Eu mostro, cara, tá aqui, ó, aí isso vai se pagar aqui em tantos meses, em tantos anos. E aí vamos operar. É assim. É interessante, né? Infelizmente a gente já está encerrando o nosso podcast, mas vocês usaram tanto o Jéssica como você usou DRE, né? E eu tenho absoluta certeza que mais de 50% do gerente de TI não sabe o que é isso. E uma dica, tá, gente? Quem está assistindo a gente, eu estou fazendo agora um módulo, um MBA de gestão de negócio. E hoje eu consigo visualizar a importância de fazer um DRE, que é um demonstrativo, como o Francisco acabou de falar. Mas... É um demonstrativo de resultados empresariais. Basicamente falando, você bota lá o que são os custos operacionais, você coloca as suas despesas e tudo mais, no final impostos, né, e tal, e no final você tem ali se o negócio está dando resultado ou não, se está dando lucro ou prejuízo. Tem um DRE operacional, que é da operação mensal, e tem um de investimento. Para esse negócio aqui vai se pagar, break-even vai ser lá em X anos ou em X meses. Aí você consegue ver se o investimento vale a pena ser feito neste negócio ou deixar no banco aplicado. Basicamente isso. e só finalizando, né, o que o Bruno está falando, ou seja, não é simplesmente esperar o dia que o chefe está de bom humor, vem cá, chefe, que eu preciso que tu gaste 1 bilhão comigo. Não, é realmente se profissionalizar. Eu acho que a palavra é essa, se profissionalizar. Ele falou outro termo aí, break-even, que muita gente não conhece também. Eu também não conhecia, mas eu estou aprendendo. Eu acho que esse que é o ponto. A gente precisa trazer valor no que a gente faz, no que a gente fala. Porque às vezes a gente fica muito impregnado no imediatismo, no que eu preciso fazer rápido, não preciso entregar valor rápido. Mas, gente, eu gostaria de agradecer o Gesaías, o famoso Gesa, o França, o Daniel. Esse é o nosso primeiro podcast, a nossa iniciativa está apenas no começo, então pedimos desculpa aí para quem for nos assistir se alguma coisa saiu do controle. A ideia é conceito MVP, né? A gente faz, vai melhorando, vai ajustando. Agradecer a todos que puderam participar diretamente, da Raquel, que organizou as nossas etiquetas, os comes e bebes, o Luiz, o vice-presidente da associação, a Leda, o Luiz, o Jade, eles não puderam estar aqui conosco hoje, mas agradecer a todos vocês. Sabemos que é um desafio. Já adianto que vocês vão ser convidados para outros momentos, porque realmente o tempo acaba sendo curto, a gente se programa para uma coisa, mas a gente começa a conversar e vai desenrolando, e a gente sabe que também precisa viver após o trabalho, a gente também já está com o tempo corrido. Então você que está aqui nos acompanhando, nós agradecemos a participação de todos vocês. Vou fazer aquele merchan básico, né? Então assina, clique aqui, né? O Daniel vai botar aqui segue o nosso canal, então é YouTube/Atec, né? Segue o nosso canal, ativa o sininho, né? A gente vai tentar trazer novas pessoas, sempre trazendo de forma periódica. Nosso objetivo inicial é fazer nossos vídeos, né? De 15 em 15 dias, a partir do momento que a gente vai melhorando, quem sabe começamos a fazer também as lives ao vivo. Então vai ser um processo evolutivo. E quem tiver interesse em acompanhar nossas redes sociais, no Instagram vem _pra_atec, no Instagram, no LinkedIn é apenas LinkedIn/company/tech. E aí, se você quiser também dar sugestões, também quiser dar dicas, a gente está à disposição. E eu encerro agora pedindo que o Daniel e nossos convidados possam aí mandar uma mensagem para quem for assistir o nosso vídeo.
Obrigado a todos que assistiram, que acompanharam com a gente nesse tempo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Gostaram aí desse bate-papo. Coloque lá as suas sugestões, né, de melhoria e conte com a gente. Nós estamos aqui, a Tec está aqui, né, para ajudar, para melhorar, para elevar o nível, né, da TI e ajudar você a ser um melhor profissional. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês também. Eu queria agradecer mais uma vez aqui o convite do Wesley, do Dani, em participar. É um prazer, uma honra participar da primeira gravação. Queria, além de agradecer, mandar mensagem para a comunidade, né? Que participe mais ativamente, que se engajem, que façam suas críticas, que tragam as suas propostas, as suas colaborações e que tragam os seus colegas também profissionais para que venham fazer parte desse movimento. Esse movimento é um movimento que terá o seu valor cada vez maior quanto mais representativo ele for, inclusive em quantidade de pessoas. É uma comunidade. Uma comunidade tem mais representação, tem mais força quando ela é maior. Mas não só em tamanho, mas também em capacidade de entregar trabalho, de entregar mais insumos para a sociedade, enfim, e elevar aqui a qualidade dos profissionais de tecnologia. Quero agradecer mais uma vez aqui a todos vocês e a todos vocês que assinam também pela paciência. Eu quero agradecer também, obrigado Wesley e Daniel. O tempo realmente passa rápido, esse papo sempre é muito bom. Eu quero não só agradecer, mas nos colocar à disposição. Tanto eu como França, a gente está à disposição não só da TEC, mas dos demais colegas. Se vocês quiserem trocar experiência, entender como nós temos feito e tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Nosso contato é público, então assim, o que nós já fizemos, a gente entende que é fase vencida. Nós estamos correndo atrás de outras coisas. Assim como vocês têm liberdade para nos procurar, com certeza, se nós tivermos dúvida de alguma coisa que qualquer um de vocês já fez ou está fazendo, nós vamos também utilizar esse mesmo canal. Coloque em prática. Coloque em prática. Não tem nada melhor do que começar. Dê o primeiro passo. Isso vai ser sempre muito importante. Obrigado. Então, gente, obrigado. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.